Oi, gente, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Maísa Clara e eu vou falar um pouquinho sobre uma rotina estruturada para os nossos filhos autistas não verbal. Bom, como a gente pode fazer esse guia prático? Esse guia que vai ajudar em relação a roteiros, como a gente pode elaborar uma estrutura de rotina prática, dinâmica, criativa, estratégica para os nossos filhos. E vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Entender como é que é implementar essa estrutura pode transformar a vida do seu filho no dia a dia, não é mesmo? E trazendo mais segurança, isso vai trazer muita segurança, previsibilidade, bem-estar, que é isso que a gente quer, né? Na nossa família, ter um bem-estar para toda a nossa família. E como é que a gente pode fazer esse roteiro para explorar, né? Para explorar, montar, planejar estrategicamente. Dicas práticas que eu vou falar um pouquinho sobre essa estrutura. Vou falar um pouquinho como é que eu faço com meu filho essa rotina, adaptar também em relação a como é seu dia, como é a sua vida. Vamos adaptar para fazer uma rotina estruturada, porque é muito importante. Vamos fazer isso, vamos entender um pouquinho o porquê que é importante também para os nossos filhos, de que maneira a gente pode ajudar também os comportamentos indesejáveis e comportamentos desejáveis que a gente também quer tirar esses comportamentos ruins e trazer os comportamentos leves, comportamentos bons, que é isso que a gente quer para os nossos filhos. Ela vai trazer o quê? Segurança e previsibilidade para os nossos filhos. E essas rotinas, elas têm que ser claras, porque vai ajudar muito as rigidez, também vai reduzir a ansiedade, vai reduzir também a agressividade, o comportamento. Isso tudo a rotina estruturada, adaptada, vai sim melhorar muito para as nossas crianças, né? E vamos fazer o quê? Vamos saber como é que a gente tem que fazer durante o dia, durante a tarde ou durante a noite. Como é a nossa rotina. E assim a gente vai trazer essa segurança, a gente vai adaptar e vai sim trazer a previsibilidade para nossas crianças. E a promoção da autonomia é fundamental, né? Qual é essa promoção de autonomia, mas é que você fala? Com essa adaptação dessas rotinas, ela vai melhorar a sua autonomia. A consciência dessa rotina permite que a criança ela aprenda a se organizar no seu dia a dia e desenvolve habilidades como a independência. Por exemplo, a rotina do meu filho é acordar, né? Arrumar a cama, escovar os dentes, lavar o rosto. Então a gente já tem essa rotina. A gente já tem essa rotina e ele já tem essa habilidade para fazer essa rotina sozinho. E isso quer dizer o quê? Que ele já tem autonomia, que ele já é independente em relação a isso. Ah, Maísa, mas o meu filho ele ainda não faz isso. Pratique. A prática leva à perfeição. E é isso que eu fiz. Pratiquei, pratiquei, pratiquei com paciência, adaptando, vendo a forma de como é seu filho. Qual é a forma que você tem que trabalhar com seu filho? A dinâmica, será que é com brincadeiras? Então, isso tudo a gente vai ter que observar como é o nosso filho para a gente adaptar, entendeu? E melhora muito a comunicação. Essa rotina, ela melhora bastante a comunicação. E o meu filho é uma criança não verbal. Então, eu praticando de pouquinho em pouquinho, em passos pequenos, a comunicação dele tá melhor, tá melhorando a cada dia. E eu fiz uma rotina estruturada com a minha adaptação em relação como é o meu dia, como é o nosso dia. Então foi assim que eu fiz. Essa melhora de comunicação pode ser horários definidos, como é que vai ser essa rotina? Vai melhorar com os horários definidos, e é mais fácil que a criança ela vai expressar as necessidades e os sentimentos. Isso que faz essa rotina estruturada, ela vai trazer essa facilidade de expressar as necessidades, por exemplo, apontar, querer dizer o que ela vai fazer nessa rotina. E isso tudo vai melhorando a comunicação. Caso vocês queiram material em relação à estruturação de uma rotina bastante estruturada, eu fiz um e-book justamente em relação a isso, né? Como eu já tenho uma vivência real, como é um convívio com uma criança autista, que a gente tem que ter uma estruturação de rotina, eu fiz um e-book, né? Eu fiz um e-book para ajudar você, mãe, pais, tutores, para ajudar em relação à rotina, que é muito importante nossos filhos ter uma rotina estruturada. E o meu e-book está no link da descrição que eu vou deixar aqui no meu vídeo, vocês podem ver. O e-book está muito
Muito, muito, muito barato. Ele só tá apenas R$ 7 e eu vou deixar o link da descrição. Caso você queira comprar esse e-book, é só acessar o link que vai cair direto, tá? No aplicativo para comprar, tá bom? E vamos continuar o nosso vídeo em relação à estruturação de rotina para os nossos filhos autistas. Dicas para implementação consistente. Seja um pais, mães, cuidadores, seja paciente. Tudo no tempo, respeita o ritmo das nossas crianças. Isso é fundamental. Sabe? A gente tem que ver o esforço que eles estão fazendo. E a gente também tem que reforçar. Como a gente pode reforçar esse esforço que eles querem fazer essas rotinas? Reforço positivo. A importância desse reforço positivo é primordial, sabe? Porque você reforçando algo positivo, mostrando para ele que ele tá fazendo as rotinas do jeito dele, mas ele tá tentando fazer, por exemplo, o meu reforço positivo é o joinha, sabe? Eu sempre dou o joinha, aí o meu filho fica, sabe? Ele fica motivado. Ah, mamãe tá me dando joinha, então isso quer dizer que eu tô melhorando, eu tô fazendo as rotinas de forma certa, e isso vai fazer com que a criança fique mais eufórica, feliz, e assim ele vai querer fazer ainda mais isso, porque ele está tendo esse reforço positivo. Então a gente tem que manter, né? A gente tem que manter a flexibilidade, esteja perto, esteja aberto a pequenas mudanças para evitar, por exemplo, o estresse. A gente tem que observar bastante, né? Essas pequenas mudanças. Ah, quando você observar que o seu filho tá querendo se estressar de alguma forma, você está percebendo que ele está tentando se frustrar em alguma coisa, a gente tem que ser bastante flexível, dar aquela flexibilidade, entende? Em relação a essas mudanças. A gente tem que respeitar em relação ao ritmo, né? Não ficar muito querendo que ele faça essa rotina, querendo. Não, em passos pequenos que a gente vai ver grandes diferenças com o tempo na vida dos nossos filhos. Então é isso que a gente tem que fazer. E um reforço visual e verbal é um lembrete, né? A gente também pode elogiar muito bem. Meus parabéns, meu filho, você conseguiu fazer uma rotina, uma das rotinas, né, que a gente quer que ele faça. Então a gente tem que fazer isso, elogiar, ajudar a adesão das rotinas, entendeu? Na construção, trazer para eles uma confiança que ele tá entrando nessa rotina que a gente quer, né? É por conta dessa rotina estruturada. A gente quer que ele entenda que ele tem que fazer essa rotina. Então, elogiando, trazendo os lembretes, entendeu? Trazendo uma construção de confiança para os nossos filhos é fundamental para essa rotina ser adaptada no seu dia a dia. Quais são esses recursos e ferramentas muito úteis em relação para ajudar a nossa estruturação de rotina? Bom, podemos fazer o quê? Quadros visuais, temporalizadores, diários e aplicativo. Como é isso, Maísa? Me explica. Tá, vamos lá. Por exemplo, o quadro visual. Ó, o quadro visual, ele facilita muito o entretenimento e a organização do dia a dia dos nossos filhos e também o nosso, né, a nossa organização do nosso dia a dia. Então, esses quadros visuais, eles também são muito importantes. Por exemplo, eu tenho um quadro visual, o que o meu filho pode e o que o meu filho não pode. Outro exemplo de quadro visuais é uma tabela em relação a como é que vai ser a rotina dos nossos filhos. O que que ele vai fazer de acordo com quando ele acorda? Ele vai escovar o dente, ele vai lavar o rosto, ele vai tomar café, ele tem que arrumar o quarto, arrumar a caminha dele. Então, esses quadros visuais é justamente isso, pegar, né, umas imagens e colocar. Pode ser também, o que que a gente pode fazer? A gente pode colocar imagens dos nossos próprios filhos. Por exemplo, ele dormindo, ele acordado, ele tomando café, ele escovando o dente. E assim ele já vai, né, ver que ele tem que fazer, porque a imagem dele vai ser mais fácil. Mas também pode ser também pelo Pinterest, né, que a gente pode pegar algumas imagens de quadros visuais que a gente também pode fazer com os nossos filhos, que também vai ser muito legal. E vai ajudar bastante a rotina estruturada que a gente quer no nosso dia a dia. E o temporizadores, como é que é? Isa, me fala como é esse temporizadores. Bom, auxilia, né, no controle do tempo para cada atividade. Por exemplo, a gente tem os minutos de cada coisa que a gente tem que fazer. Como ele tem que ir, o meu filho no caso, né? Ele tem que ir para a escola, eu tenho que acordar tal horário, eu vou acordar ele em tal horário, porque eu sei como é o processo dele acordar, o processo dele de escovar o dente,
quantas horas que ele vai escovar o dente sozinho. No caso, seu filho escovar o dente sozinho, que horas que o tempo, né, que ele vai vestir a roupa. Então a gente vai personalizar essa rotina com a nossa rotina. Então você vai observar como é seu filho e vai fazer esses temporizadores, né? Que é o tempo para cada atividade do dia. E o diários e os aplicativos também é outra forma, né? Outra ideia que você também pode fazer, que é monitoração e um planejamento digital para facilitar, né, o ajuste de cada coisa que você vai fazer na sua rotina. Na verdade, os desafios são muito comuns na rotina em relação à resistência sobre algo novo. Uma coisa que ele nunca viu. Do nada, uma rotina que ele nunca fez, tá fora da realidade dele, tá fora do dia a dia dele, pam, chegou uma rotina para ele fazer. Então, esses desafios, essa resistência em relação a algo novo, a essa rotina nova, vai ser um pouco desafiador em relação a isso, mas a gente está em busca de adaptar essa rotina para os nossos filhos, comportamento ou modificar, não é isso? Então a gente tem que introduzir essas mudanças gradualmente para facilitar a aceitação. E como é que é isso? Mas a gente tem que fazer. Como é que é isso, tá? Bom, a gente tem que trazer essa mudança gradualmente, quer dizer que a gente tem que fazer em passos pequenos. A gente tem que colocar essa rotina em passinhos devagar, não pode ser tudo de uma vez, porque vai ter uma resistência muito maior. Então, para isso, a gente tem que colocar de pouquinho em pouquinho. A gente tem que fazer alguma estratégia para que introduza essa mudança, né? Para facilitar essa aceitação. Então a gente tem que ir devagar, não pode ir assim com pressa. E essa dificuldade em transições é natural, né? É natural isso acontecer porque a aceitação vai ser demorada, mas a recompensa, depois que essa estratégia, essa adaptação for, for aceita, vai melhorar ainda mais a rotina, o dia a dia dos nossos filhos. Use contadores visuais, avisos antecipados. Por exemplo, eu sempre aviso meu filho antecipadamente o que a gente vai fazer. Se a gente vai sair, eu falo para ele muito antes. Eu antecipo esse aviso. Eu digo, Enzo, é o seguinte, eu e você, tá? Você e eu, nós iremos sair. A gente vai no supermercado daqui a pouco, tá? Mas por volta, aí eu mostro os números, que é o horário que a gente vai. Então, eu tô dando o aviso, eu tô antecipando o que vai acontecer, para, tipo, do nada eu pegar a Enzo, dar o banho nele, e aí vestir ele e a gente sair. Então não pode ser desse jeito, porque a criança ela vai ficar ansiosa, vai ficar pensando para onde é que a gente vai, para onde é que a gente vai, para onde é que a gente vai. E aí a criança pode entrar em crise, pode criar uma ansiedade em relação a isso, a não ser avisado antes, antecipadamente, o que vai acontecer, entendeu? Então a gente tem que fazer isso para preparar, entendeu? Para preparar as nossas crianças para essa mudança, que foi o caso de preparar ele para a gente ir para o supermercado. E a falta de interesse, vamos falar um pouquinho sobre a falta de interesse. Inclua as atividades. Se a criança ela tem uma falta de interesse em alguma coisa, então a gente vai incluir. Agora você já sabe como é a importância de ter uma rotina estruturada para os nossos filhos autistas não verbal. E é isso que a gente quer. A gente quer que eles tenham estabilidade e apoio emocional, que é muito importante para eles, mas também é importante para nós. Isso é bastante essencial para o desenvolvimento saudável que nossos filhos têm que ter. E é muito bom que a gente tenha que fazer uma rotina personalizada, com flexibilidade e adaptações também, que é muito importante para os nossos filhos, que é essencial e é necessário que as nossas crianças tenham isso, que é muito importante. E a gente sempre tem que buscar uma especialização, um profissional adequado que possa também nos orientar como a gente pode fazer essa rotina estruturada, que é bastante importante e eficaz para que nós, pais, cuidadores ou avós, tenha essa eficácia dessa rotina, implementar, ter uma adaptação saudável
E é isso que eu tenho para dizer para vocês. E lembre-se, a rotina estruturada é uma ferramenta poderosíssima para criar um ambiente seguro e estimulante para os nossos filhos, promovendo o crescimento e a felicidade para nossas crianças autistas. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Comentem, compartilhem, se inscreva no meu canal. E tem outros vídeos meus, se vocês quiserem assistir. E outra coisa, tem o meu e-book que está muito barato, que é sobre a estruturação de uma rotina, um guia prático para vocês, pais, mães, que querem ajudar os seus filhos a ter um desenvolvimento saudável. Um beijo para todos, até a próxima e tchau, tchau!